Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente começa agora mais um boletim de mercado, olhando aí para os preços da arroba do boi e para a evolução desses preços. A gente quer entender o que significa estar na última semana do mês com preço firme, preço consolidado aí para arroba na casa dos R$ 300, entre os 295 a R$ 300. Essa tem sido a referência já há algum tempo aqui no estado de São Paulo. No começo a gente imaginava que, além da oferta curta, a exportação poderia estar influenciando, enxugando essa oferta no mercado interno e ajudando a manter esses preços elevados. E a partir do momento que a gente tivesse um arrefecimento da exportação, a gente pudesse ver recuo dos preços. Não foi isso que aconteceu. Tanto que os mais recentes números aí das exportações mostram que o ritmo diminuiu bastante em relação àquela primeira semana que mostrou uma evolução muito grande aí das vendas. A gente vai conversar sobre todos esses fatores que justificam a manutenção dos preços aí na casa dos R$ 300 em São Paulo com o Gustavo Figueiredo. O Gustavo é lá da AgroAgility, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, viu, Gustavo? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir, é sempre bom falar com você. Gustavo, nos ajude a entender, então, qual é o fator preponderante aí para essa alta e manutenção, né, Gustavo? Porque das outras vezes a gente viu bater nos 300, logo depois o mercado já tinha recuado. Agora não, parece que a gente está vendo um 300 persistente aí no mercado. O que é isso? Se não é exportação, se não é demanda interna, da onde que vem essa firmeza, Gustavo? Bom dia, Alexander. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço sempre o convite, Alexander. É um prazer também participar sempre aí com você. Alexander, na verdade, o que fez isso aí, essa alta da arroba nesse momento, analisando a exportação das últimas semanas, né, Alexander? Como você bem disse aí, a primeira semana foi muito forte, a segunda foi, analisando os dados em toneladas dia, foi muito fraco, foi abaixo de 4 toneladas dia, isso é fraco. E a terceira semana que saiu ontem foi de 4,91 toneladas dia. A média mês, nós estamos falando em 5,67 toneladas dia de exportação de carne in natura. Isso gera uma previsão aí para o mês de janeiro de 124 mil toneladas mês, tá? E a gente vem desde maio do ano passado exportando 150 mil toneladas acima, e chegamos no máximo aí de 167 mil toneladas exportadas no mês de novembro de 2021. E esse foi o recorde, né, Alexandre? Na verdade, o recorde de outubro de 2019 a gente exportou um pouquinho mais, 170 mil toneladas, tá? Então, a hora que a gente fala em 120, não é uma exportação que faz a arroba do boi explodir, né? Analisando a exportação. Então, não foi ela que gerou toda essa alta do boi ao longo de janeiro. Alguns podem falar que é maior do que janeiro do ano passado, né, Gustavo? Mas essa relação com o que vinha acontecendo nos meses anteriores é muito importante de ser avaliada, né? Temos que avaliar. Logicamente que analisando o janeiro, né, Alexandre, ela não é uma exportação baixa, mas analisando a exportação mensal, né, referente ao ano, ao longo do ano, e que já era previsto, né, Alexandre, para janeiro, porque tem a questão dos chineses, do feriado chinês, tem a questão que diminui, todo mundo faz o estoque entre novembro e dezembro e reduz a compra ao longo de janeiro, tudo isso aí, ela é prevista. Só que, ou seja, se ela é prevista uma redução da exportação, por que a arroba voltou a 300 no patamar histórico, né, Alexander? Coisa que fator que a gente analisou em o boi de 300 só ocorreu em novembro do ano passado, dezembro do ano passado, e foi bem pontual, né, Alexandre? Nesse momento, os frigoríficos fizeram um movimento para conter essa alta do boi, né? E por que agora, bem numa hora de exportação mais baixa em relação a dezembro, em relação a novembro, por que agora o boi voltou para 300, né? O que a gente analisa mesmo é a oferta, né, Alexander? Foi ela que gerou essa pressão aí sobre a valorização da arroba. Ou seja, baixa oferta devido a esse cenário que a gente tem aí da seca que ocorreu muito severa em 2020 e que ela persistiu ao longo do tempo, e não só a seca, como bem colocado por você até, Alexandre, na nossa conversa anterior,
Em questão, outros fatores, como cigarrinha, que pegou nas pastagens em vários locais do país, e essa seca severa que não gerou uma condição para a gente ter uma oferta de animais terminados a paz nesse momento, e com a valorização do bezerro aí, ele mantendo, a reposição mantendo nos patamares históricos, a gente também não tem uma oferta de fêmea no momento para competir com a arroba do boi gordo. E até para ressaltar a importância da oferta, né, ou da falta dela, né, Gustavo? Além da exportação que meio que deu uma arrefecida aí em relação ao começo do ano, a gente tem outros dois fatores que precisam ser colocados aí nessa nossa análise, que é o fim do auxílio emergencial. Isso refletiria, portanto, numa menor demanda e me parece que já começa a refletir, principalmente com a migração de proteínas, aí, de consumo de proteínas. Exato. E o outro fator seria a questão do auxílio emergencial, e tem um outro fator que seria o final do mês, né? A gente está na última semana do mês, tecnicamente, a semana de pior consumo, né, Gustavo? Alexandre, então, analisando tudo isso aí, essa questão emergencial, né, do fim do auxílio emergencial, e analisando a pior semana de consumo e o fator, né, Alexander, que é o que você estava tentando, acho que lembrar aí, a questão da fase vermelha, né? Ah, verdade, o lockdown em São Paulo. Boa lembrança, é isso mesmo. Que é o lockdown em São Paulo. Então, isso aí gera, entre aspas, uma interrogação de como será o consumo nas próximas semanas. Porém, né, Alexandre, quando a gente fala em fase vermelha, na última, vamos falar quando começou a pandemia real, vamos falar lá em março de 2020, tudo que a gente analisava em relação à economia, em relação à demanda, ela não refletiu de fato na vida real, né? Que a demanda continuou igual e até aumentou, porém, mas eu creio que tem aumentado devido à ajuda emergencial, né, Alexandre? Que não deixou o consumo se arrefecer tanto. Então, agora, com o fim dessa ajuda emergencial do governo, a gente já analisa e olha os números de consumo que a carne bovina vem reduzindo em relação ao consumo de frango e suíno, né? A substituição já vem ocorrendo, e é por isso que alguns frigoríficos que só fazem o mercado interno, Alexander, vêm já reclamando bastante da venda de carne nos últimos dias, tá? E isso aí é reclamando devido, logicamente, aos preços que atingiu o valor da arroba, a arroba sobe e automaticamente o consumidor sente, né? É repassado isso automático. Então, os próximos dias, ou seja, essa semana, ela vai ser o ponto crucial para a gente analisar o mercado interno, já que a exportação não é o fator principal para a alta da arroba nesse momento. Nos meses passados, como outubro, novembro, dezembro, ou de agosto de 2020 até dezembro de 2020, a valorização ela veio em cima de uma exportação muito forte, né? Como a gente colocou, acima de 150 mil toneladas, chegando até a 170 mil toneladas praticamente. E isso aí deu condição para uma valorização da arroba e com uma seca muito severa chegar nos patamares máximos aí de R$300 por arroba, negociado no estado de São Paulo. E não só o estado de São Paulo que atingiu 300, né, Alexander? Minas Gerais já bateu 300, teve algumas questões pontuais aí com volumes maiores, até no MP de 300 no prazo. Então, algumas coisas assim, fora do comum de analisar preço, a gente passou a ver. Mas com uma exportação acima do normal, ou seja, nos patamares que deve ter, que creio que tenha vindo para ficar, com a exportação sempre forte, mas nesse momento, janeiro, uma exportação fraca frente aos meses de análise de dezembro, novembro do ano passado, tá? E não comparando janeiro com janeiro, tá? Então, isso aí é o que deu base para a gente ter uma sustentação dos bois nos níveis históricos, que é o que a gente está vendo agora, e que atingiu agora no dia 21 de janeiro, né, Alexander? Que a gente comentava a máxima histórica aí do indicador Exalc de R$297 por arroba. Muito bem. Gustavo, só para a gente entender essa relação, quando a gente fala aí dos atuais patamares do preço do boi, se estão pagando, e você falou da dificuldade que os frigoríficos já começam a sentir, mas se estão pagando 300 é porque tem uma carne compatível com esse preço da arroba.
Até agora, a carne tem se mantido ou tem garantido essa rentabilidade? Ou já tem mudado esse quadro de firmeza do preço da carne também? Vamos lá, Alexander. Primeiro ponto. Se o mercado interno é o que gerou pressão altista na semana passada para todo mundo ficasse no boi de 300 pagando, vamos dizer assim, até o mercado interno ter pago 300, é porque tem sim, teve margem, né? A questão é se nós vamos ter margem daqui para frente. Analisando números agora em relação a essa sua pergunta, o indicador CPEA mostrou nos dados de ontem 1 quilo do boi casado 19,22. Nas contas que a gente faz aqui, dá um boi de 288, 289 bruto, e colocando uma margem de 5% trabalhando tranquilamente para isso aí, nós estamos falando de uma arroba de 302. Então, ela se pagava, né, Alexander? Porém, com uma margem bem espremida, tá? Ou seja, estão pagando a máxima do valor da arroba para máximo da margem para atingir os 5%, tá? Isso aí é aquela conta que a gente sempre faz aqui, eu e você, que a gente fala que é a conta de padeiro, que é pegar o 19,22, que é o indicador CPEA de boi casado, multiplicar por 15, que é o valor de uma arroba, e somar 5% sobre esse valor, aí sobre o 19,22. Agora, Alexandre, o que a gente tem que analisar agora é como continuam as vendas ao longo da semana, tá? Se essa carne que foi negociada a arroba de 300 tiver saída essa semana e tiver volume de negociação, a arroba vai continuar nesses preços porque a falta de oferta ela continua, Alexandre. E o exportador, o frigorífico que não é só mercado interno, mas também exportador, a oferta dele ainda e a quantidade de animais na sua escala é baixa, tá? Então, essa semana é importante, Gustavo. É muito importante, Alexander. Porém, analisando a oferta, Alexander, não há oferta no momento ainda com volume grande, tá? Analisando agora exportação, a gente já vê aí que tem uma luz amarela, a gente tem que colocar aí no radar. Não estou falando que isso vai acontecer e vai continuar, mas até quando vai continuar essa exportação próximo de 5 toneladas dia, né? O bom, Alexander, para o boi também ao longo de janeiro, mesmo com a exportação baixa, foi a retomada do dólar, né? Ao longo do mês, que isso deu sustentação também para poder pagar mais, que ajudou. Não estou falando que a exportação não faz o seu papel, ela faz. A falta de oferta, o papel nesse momento foi mais importante do que a exportação, mas o dólar deu uma ajuda para esse cenário também altista ao longo de janeiro. O dólar, a gente estava com um dólar aí de início de mês próximo de 5 e a gente foi para um dólar próximo de 5,50, né? Então, isso em porcentagem é muito grande para uma exportação. Agora, a gente tem que analisar também, né, Gustavo, que boa parte desses fatores, tirando o auxílio emergencial, que me parece que não vai voltar, apesar da pressão, pelo menos foi isso que o presidente reforçou ontem, né? A questão do lockdown tem data marcada para terminar e a questão do feriado chinês também tem data marcada para terminar. Ou seja, seriam fatores de volta da demanda. E daí, a gente pode ver força aí diante de uma oferta curtíssima, como a gente tem visto até então, para superar os R$300, ou daí já é mais difícil, Gustavo? Eu não duvido, né, Alexander? Eu não duvido em nada. Quando fala em preço de boi, como diz, o futuro a Deus dará, né? Não sou eu que vou botar limite para nada. Mas, nesse momento, o que está fazendo o boi subir é a falta de oferta. Lá na frente, a gente pode ter uma retomada de oferta com um volume de animais terminados a pasto maior. E esse animal que não foi terminado a pasto no momento, com certeza, ele vai ser terminado no confinamento. E o Brasil, com essa questão de tecnologia, a gente não tem mais meses de animais terminados no coxo. Hoje, as grandes empresas, as grandes indústrias de carne, né, que são os confinamentos, vários hoje já fazem o animal aí o ano todo. E quem não tinha pasto para colocar a sua reposição, automaticamente ela vai terminar, boa parte dela, que seria a pasto, vai ser terminada vai ser terminada a coxo e num semi-confinamento, né? Logicamente, Alexandre, eu acredito sim que a gente vai ter uma melhora da oferta em relação ao que a gente tem hoje. Agora, quando essa melhora virar? Março? Abril? Pode ser. E aí, só que aí você fala, aí vão me perguntar, mas nesse período então o boi vai desabar? Também não acredito, Alexander, que boi desaba também, porque a gente pode ter uma retomada, como você bem colocou aí, da exportação, de uma demanda interna maior, do fim já do lockdown,
né? Do Brasil crescendo aí, que a gente, em março, a nossa cabeça de 2020 era de um crescimento do PIB, e de repente vem a pandemia, já vem para um decréscimo do PIB, já esse ano a gente já espera uma retomada do PIB, então a gente tem uma gastança um pouquinho maior aí em relação, a gente vai ter um crescimento, né? Então a gente tem um poder aquisitivo um pouco maior aí e não uma retração da demanda igual a gente teve no primeiro momento pela interrogação da pandemia, né? Então o que eu vejo o resumo geral da nossa conversa, Alexander, é que nesse momento o boi subiu por falta de oferta. No segundo momento, mesmo tendo uma oferta maior, eu não vejo o boi realizando muito forte. Eu estou vendo já a gente trabalhando com uma estabilidade maior ao longo de 2021 do que foi 2020, né? O efeito sanfona. Não é bom também esse efeito sanfona muito grande, igual dezembro 250, janeiro 300. Eu acho que a gente vai trabalhar num espaço de variação menor, mas sempre maior do que já foi, porque agora o boi sobe de 5,5 e cai de 5,5. Antigamente era de 1 até atingir 5 de alta ou 5 de baixo era uma variação muito grande, hoje já isso é normal. Então a gente pode ter uma volta da exportação com uma oferta maior, e isso gera um equilíbrio sobre preço. Hoje a gente tem uma exportação menor com uma oferta menor, que também gera um equilíbrio sobre preço. E, querendo ou não, Alexandre, a reposição de 2021, o custo dela para o pecuarista é muito alto. Então também não vai ser a qualquer preço que o pecuarista vai desfazer do seu animal, né? Então, ao longo de 2021, eu creio que a gente vai trabalhar com uma estabilidade maior sobre os preços, sobre a arroba, mas não tem um motivo, mesmo com uma oferta maior vindo aí, talvez aí para março, abril, do que existe hoje, não estou falando que é uma oferta muito grande, mas do que existe hoje, que a gente está vendo a falta de oferta, a gente deve ter um aumento de oferta ao longo do tempo aí, para março, abril. A queda, se vier, ela não deve ser aquela queda para estragar a vida de qualquer pecuarista, mas o mercado futuro, no momento que está aí, a gente está aí com o mercado futuro dando condição para você travar o mínimo da melhor forma possível, utilizando o mercado futuro. Gustavo, só para reforçar essa questão da oferta, do aparecimento da oferta, ontem a gente conversou com pecuaristas lá do Centro-Oeste, o Carlito Guimarães, o Renato Esperidião, Carlito lá de Mato Grosso, o Renato lá de Goiás, e eles colocaram essa preocupação com o aumento da oferta a partir de março, porque justamente nessa linha que você falou, eles colocaram da possibilidade de aparecer já o animal de pasto e coincidir com a chegada daquele animal confinado que o pecuarista viu a oportunidade de fechar ele no final do ano passado, início desse ano, enfim. Isso poderia sim trazer uma oferta maior diante de uma demanda que pode voltar aí, como a gente já colocou aqui. Você mantém esse mercado equilibrado. Então, não teria motivo para avançar além dos 300, mas também não teria motivo para cair muito mais do que os 300 que a gente está vendo hoje. É isso? Alexandre, eu acho assim, pode cair sim, além de 300, porque se eu vier uma oferta a 300, 310, o frigorífico não vai ficar pagando 300, 310, a volatilidade é maior. Só que eu não acredito que a gente vai ficar trabalhando toda hora R$50. Apareceu oferta, nós vamos para 250, não tem oferta, vai para 320, sabe? Eu acho que a gente vai ter uma estabilidade maior, mas a oscilação de 10, 15 reais por arroba, Alexander, eu acho que isso aí agora vai ser muito comum na pecuária daqui para frente. Isso aí tá dado. Agora, se a gente tem uma exportação, vamos falar, voltando para casa lá, vamos lá, março do ano passado, que foi o início da pandemia, a gente não pode ver, mas assim, próximo de 150, 170 mil toneladas, já em março, abril, com a retomada da China, com a retomada da economia mundial aí, com a vacinação já fazendo efeito geral, onde o medo começa a não tomar tanto conta como toma hoje, qualquer assunto aí é de medo, lockdown no mundo inteiro. Se a gente vê uma retomada aí da economia no mundo inteiro e a exportação volta nesses patamares, mesmo com uma oferta maior, Alexandre, a gente não tem uma desvalorização tão grande do valor da arroba, né? Então, eu acho que assim, logicamente, a exportação de março continua igual a de janeiro de 2021, 120 mil toneladas. E aí aumenta muito a oferta, nós vamos ter sim uma correçãozinha aí. Uma correção maior do que é o esperado, né?
Mas eu estou trabalhando mais com uma estabilidade ao longo de 2021 e não vejo, talvez, aí uma alta tão grande igual a gente viu em 2020. Eu acho que a demanda, e nesse caso aí, ela vai fazer muito efeito sobre o preço, né, Alexa? E aí nós temos que analisar outra coisa, qual é a possibilidade do dólar, né? Como vai estar o dólar no momento. Então, tudo isso aí vai contrabalancear e a gente tem que analisar aí mensal, semanal, diário. Mas analisando a oferta atual, eu creio sim que em março nós vamos ter uma oferta maior do que a gente está vendo agora. Legal. Meu amigo Gustavo, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma análise bastante interessante. A gente tem que entender, portanto, essa relação de oferta e demanda e principalmente para onde esses dois fatores tendem a caminhar daqui para frente. Foi legal a conversa nesse sentido. Agradeço a sua participação. Te convido para voltar mais, Gustavo, para a gente começar aí a trazer as novidades que devem aparecer e devem surgir daqui para frente. Por enquanto, muito obrigado. Grande abraço para você, meu amigo. Eu que agradeço aí o convite, Alexandre. Estou sempre à disposição de vocês. Tamo junto. Um abração, viu? Valeu. Até. Aí, Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. 3 fatores no momento deveriam ser negativos para os preços: a questão do lockdown, a questão do fim do auxílio emergencial, a questão das exportações abaixo da média, e mesmo assim a arroba continua firme. Gustavo pondera que oferta está tendo maior peso na formação de preços nesse momento. A oferta vai aumentar? Vai aumentar, vai chegar um determinado momento que vai aparecer mais animais. Alguns acham que seria só a partir de março, mas a partir desse momento a gente já teria uma demanda diferenciada, vinda da exportação, talvez até vinda do próprio mercado interno, com o lockdown beneficiando aí o consumo principalmente dos food services. Pode ser que sim. Então, existiria de novo um perfil de equilíbrio. Por isso que o Gustavo acha que R$300 é um bom preço e que correções podem até acontecer, mas independente dessas correções, quedas muito drásticas, como a gente viu acontecer de dezembro para janeiro, isso pode não acontecer. Mas vamos lá, vamos aos preços rapidinho, porque na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Olha aí o boi na B3, janeiro R$ 296,75, queda de 0,15%. Fevereiro R$ 296,75, alta de 0,03%. O março R$ 288, queda de 0,69%. E o maio R$ 283,30, com alta de 0,12%. Indicador CPEA fechou a R$ 294,95, é a referência de ontem, que foi a mesma da sexta-feira. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e, como eu disse, tem João Batista Olive agora na sequência.